Bora lá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma videoaula. Videoaula de hoje, vamos voltar um pouquinho aí no tempo e vamos falar sobre o período em que as artes vão renascer na Europa, o período conhecido como Renascimento Cultural ou Renascença. Já deixo uma dica para vocês aí, né? Vocês já devem ter visto na infância de vocês ou não muito tempo atrás, mas na minha época era comum, né? Tartarugas Ninja. Quem lembra das quatro tartarugas? Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. Por que eu estou falando das tartarugas ninja numa aula sobre renascença? Justamente porque são o nome das quatro tartarugas ninja que homenageiam os quatro principais artistas do movimento renascentista. Tá? Então vamos pegar aí Leonardo da Vinci, Michelangelo, tá? Rafael e o Donatello. Então, nomes aí que vão ganhar um grande destaque durante esse período e vão ser grandes expoentes das artes no período do Renascimento. E aí, esse período, né, curiosidades à parte aí, é um movimento cultural que vai atingir principalmente as ricas cidades italianas como Gênova, Veneza, né, a partir do século XIV e vai se estender por toda a Europa aí até meados do século XVI. Tá? Então, um movimento em que a cultura grega, né, que vai ser chamada agora de cultura greco-romana, ela vai ser revitalizada, né, a busca aos valores clássicos da antiguidade grega, né, como o culto ao corpo, a simetria, a perfeição do corpo humano sendo talhado nas obras, nas pinturas, nas esculturas, né, e é um movimento que não vai ficar preso somente à questão artística, tá? Mas vai ser também um movimento filosófico, literário, científico, né? E que vai marcar a transição aí da cultura medieval, da Idade Média, tá? Para a cultura moderna. Então é um período de transição em que várias inovações, tanto no pensamento, como na mentalidade, como no comportamento das pessoas, também vai ser moldado a partir dessas efervescências que esse período vai trazer para nós e das mudanças que ele vai também. Então, o principal fator econômico aí, né, o desenvolvimento comercial das cidades italianas. Então, vai possibilitar ali o patrocínio, o investimento de grandes nomes, de grandes artistas da época que vão trabalhar para grandes famílias, né? Então vai ser comum a prática do chamado mecenato. Quem que era o mecena? Quem que praticava o mecenato? Então eram príncipes, reis, né? Que tinham um poder aquisitivo muito grande. Cardeais, a Igreja Católica vai ser uma grande mecena, tá? Por exemplo, a Capela Sistina, que vai ser pintada lá pelo Michelangelo, né? O teto da Capela Sistina, e várias outras obras que vão estar presentes dentro de várias igrejas que vão aí também ser subsidiadas, serem financiadas, patrocinadas pela Igreja Católica. E aqueles mecenas, né, a família Médici mesmo, que é uma das famílias mais ricas desse período, vão financiar vários artistas aí que vão fazer obras em homenagem a essas famílias e muitas vezes para ornamentar espaços em que essas famílias vão possuir. Tá? Outro fator que vai facilitar também o renascimento do ponto de vista de disseminação de ideia, de conteúdo, né, é justamente a invenção da imprensa ou o aperfeiçoamento da imprensa de tipos móveis, né, que o alemão Johannes Gutenberg vai aperfeiçoar a partir do século XV. E aí os livros sagrados, como a Bíblia e vários outros livros, vão poder ser facilmente difundidos durante esse período, dando aí uma vazão e uma difusão muito maior do conhecimento. Tá? E aí algumas características do Renascimento, pessoal. Humanismo, né? A valorização da antiguidade clássica, né? A valorização do ser humano, o aumento da crítica, da investigação, o ser humano sendo colocado à luz, né, de todas as coisas ali, o desejo principalmente de interpretar livremente aquilo que era sagrado, aquilo que eram as escrituras, dando ao indivíduo a propriedade de interpretar aquilo que ele estava lendo. Tá? O individualismo, diferentemente da nossa sociedade que prega o individualismo como algo egocêntrico, como algo egoísta, né? O individualismo nesse sentido é a busca e a exaltação das habilidades criativas do indivíduo, para que ele pudesse, a partir das suas habilidades individuais, né, sair da sombra da igreja também e
colocar em prática aquilo que era um dom, aquilo que era uma habilidade. Né? O racionalismo, o desenvolvimento ali da razão, das teorias, da explicação, a busca da experimentação, né, vai ser muito comum. O hedonismo, né, a busca pela autossatisfação, pela realização espiritual. Se vocês procurarem hoje o significado da palavra hedonista hoje, é aquele que busca simplesmente o prazer pelo prazer, né? Ou seja, o prazer comendo um chocolate, o prazer estando na companhia de alguém, o prazer consumindo produtos da sua preferência, né? Mas o hedonista aqui, né, no Renascimento, é aquele que busca a sua ação no que diz respeito principalmente à espiritualidade, tá? O naturalismo, né, a integração do homem, a questão da unidade do universo, deixando de lado tudo aquilo que era elemento fantástico, aquilo que era elemento sobrenatural, mas traçando aquilo que era elemento palpável, elemento racional, tá? E tudo isso vai dar luz ao que nós vamos chamar de antropocentrismo, né? E o pano de fundo aí tem o Homem de Vitrúvio, vocês podem olhar aí no slide, né? Essa figura do Leonardo da Vinci, que vai trazer justamente o homem no centro de tudo, o homem como medida de todas as coisas. Ou seja, é Deus, a igreja sendo colocado num patamar um pouco abaixo e o homem sendo enaltecido, sendo elencado, né, ao posto daquele que vai ser o centro e a medida de todas as proporções. O homem vai ser essa medida perfeita. Tá? E aí, nos elementos técnicos e estéticos, vão vigorar muitas mudanças, né? Como principalmente a técnica da perspectiva, aonde vai ser uma rigorosa métrica, né, envolvendo vários cálculos aí, que vai permitir um tratamento real do espaço da luz e que vai dar percepção de profundidade nas obras. Tá? Então, quando você vê uma obra que ao longo do quadro, por exemplo, ela te dá aquela noção de que você está entrando dentro de um ambiente ou que essa imagem ela está sendo afunilada, aprofundada, é a perspectiva. Tá? A pintura a óleo também vai surgir na Itália nesse período. Antes as pinturas eram feitas como um afresco, né? Era uma argamassa que era passada nas paredes e ali tinha que se trabalhar com essa argamassa ainda úmida, né? Para que depois que secasse tivesse o acabamento necessário. A pintura a óleo sobre tela, ela vai dar uma liberdade maior para que os pintores pudessem ali colocar imaginação, tá? Então um equilíbrio, né? Um rigor técnico e científico, né? O uso da geometria, da matemática, da simetria, harmonia, né? E principalmente realismo às obras, tentando reproduzir ao máximo tanto as figuras humanas como tudo que estava sendo retratado de uma forma muito fiel. Tá? Então o realismo vai ser muito presente. Esse quadro, por exemplo, aí, tá? Esse quadro é do Rafael Sanzio. Né? Ele está no Museu do Vaticano, esse quadro hoje, é chamado né? Se vocês perceberem aí, é um quadro que tem perspectiva, que tem profundidade. Se vocês olharem ao centro da tela, bem lá ao fundo, parece que tem a figura de um homem religioso, né, na sacada, como se estivesse abençoando ou dando um sermão àqueles que estão à frente. Logo mais, num primeiro plano, né, nós vemos aí um homem carregando outro nos braços, e aí é possível a gente visualizar no canto esquerdo da tela aí, como a musculatura era trabalhada, né? O corpo humano sendo talhado na sua mais pura realidade, né? O corpo humano sendo talhado nos seus mínimos detalhes. Além disso, né, nós vamos visualizar também a questão de várias pessoas, né, sendo colocadas aí nesse tentando fugir justamente desse incêndio. Então, uma obra que contrasta a claridade no centro, como também as bordas meio escurecidas, né? Ou seja, as nuances aí entre claridade e escuridão. Tá? E aí, pessoal, o Renascimento italiano é dividido em 3 fases. Tá? O Trecento, no século XIV, tá? O Quattrocento, no século XV, e o Cinquecento, no século XVI. Inclusive a Fiat, né? Fábrica italiana de automóveis Torino, ela homenageia esse período do Renascimento com um carro que ela lançou há bem pouco tempo, chamado Cinquecento, tá? Que é um carrinho pequenininho, mas traz nele toda a modernidade e requinte, né? Que relembrando aí toda a obra à frente do seu tempo, que foram as obras renascentistas. E aí, pessoal, o Quattrocento, na cidade de Florença,
governado aí pela família dos Médicis, né, os banqueiros aí que vão patrocinar boa parte desses artistas. E aí nós vamos ter vários artistas aí. O Sandro Botticelli, tá? Que vai representar ali quadros referentes à mitologia grega, como o Nascimento de Vênus, que nós vamos ver à frente. O Donatello, né, esculturas de temas religiosos e figuras humanas também. Assim como o Felipe Brunelleschi também, que vai apresentar, aí vai ser um arquiteto que vai apresentar vários projetos para a época. E aí está o nascimento de Vênus, né? Então no centro aí a deusa Vênus sendo nascida a partir do sopro, né, dessas figuras mitológicas, o corpo todo desnudo, né, sem pudor algum de mostrar a essência do corpo humano, tá? Justamente o nascimento da deusa. Vocês que são um pouco mais novos não vão lembrar disso, mas se vocês procurarem lá no YouTube, procurar comercial do sabonete Vinólia, Nascimento de Vênus. A Vinólia vai fazer um comercial justamente elencando aí, né, tendo como pano de fundo o Nascimento de Vênus, trazendo aí todo o frescor e toda a fragrância do sabonete que foi lançado e que na minha época era um sabonete muito comum. Hoje acho que encontra ainda no supermercado, né, mas não tem o mesmo requinte de outrora. Aqui, a primavera do Sandro Botticelli. Então observa aqui que já tem um contraste um pouco maior entre aquilo que é do verão chegando, né, em contraposição à ideia, né, de outras estações mais sombrias, como o inverno, por exemplo, né? E aqui mostra esse contraste aí de luz e sombra, tá? E aí, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um dos maiores gênios que o mundo já viu, né? Pintor, escultor, inventor, cartógrafo, engenheiro, estudou anatomia, astronomia, física, né? E aí vai ter as pinturas mais famosas dele, a Mona Lisa, que só é conhecida como Mona Lisa no Brasil, no mundo todo é conhecida como La Gioconda, tá? A Virgem das Rochas ou Virgem dos Rochedos, e também a Última Ceia, inclusive, que vai dar origem a um filme bem controverso aí, chamado aí, já devem ter ouvido falar, que é um filme que se origina do livro, né, do Dan Brown, que vai trabalhar uma teoria sobre a ideia de que Jesus teria se relacionado com Maria Madalena e desse relacionamento teria nascido uma criança, né, quebrando ali todo o mito que envolve a Igreja Católica, a figura do Cristo, né? Mas isso aí é a sua outra resenha. Pessoal, aí está a figura da Mona Lisa, é um quadro bem pequenininho, tá? De 77 centímetros por 53, demorou aí quase 4 anos para ficar pronta. Tá? Hoje ela está no Museu do Louvre, lá em Paris, para quando vocês estiverem passeando pela Europa, quando acabar a pandemia aí, se forem visitar, não deixe de apreciar a figura da Mona Lisa, tá? Muito interessante aí a La Gioconda, né? Uns vão dizer que é a figura de uma mulher, outros vão dizer que é um autorretrato feminino do próprio Leonardo da Vinci, né? E aí é esse sorriso meio enrustido, né? Olha, o padrão de estética da época também era outro, uma mulher mais robusta, uma mulher mais cheia, né? Que era a representação de uma mulher fértil. Então, diferente dos padrões de beleza de hoje, né? Se fosse hoje, ela estaria aí com um pouco de botox no rosto, os seios turbinados, né? Um pouco de botox no lábio, né? Um clareamento dental e por aí vai. Mas não é o caso dessa obra de arte, né? Reproduzida aí pelo Leonardo da Vinci. Muitos mitos em torno do Leonardo da Vinci vão ser feitos, tá? Uns vão dizer que ele escrevia as suas anotações todas ao contrário, e ele só conseguia ler depois diante de um espelho que aí refletia inversamente aquilo que ele havia escrito para ninguém ler suas obras. Outros vão dizer que, apesar de ser um excelente escultor, ele não gostava de esculpir, né, trabalhar na madeira, e muito, aliás, trabalhar no mármore, que era mais comum naquela época, né? Porque enquanto ele trabalhava o mármore, fazia muito barulho, ele não tinha tempo dele pensar em outras coisas, né? E ele articular as formas de ser bem imperativo a figura aí do Da Vinci. Aí a figura que eu falei para vocês é onde se inspira a obra do Dan Brown, né? É a figura aí do Cristo ao centro, remetendo a figura, segundo o Dan Brown, essa figura à esquerda dele lembra uma figura feminina, e não seria aí um dos apóstolos, mas seria a figura da Maria Madalena, tá? Então essa figura ao lado esquerdo de Jesus.
ela está hoje, essa obra, né, uma obra que está numa parede no monastério da igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Tá? Ela já foi restaurada, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar algumas imagens aí um pouco melhores. Eu quis pegar uma obra mais original, certo? A Virgem dos Rochedos também, né, que é a Virgem Maria ali, vai ser feita, também vai estar no Museu do Louvre, né? E uma outra, foram feitas duas obras dessa, e a outra vai estar na National Gallery em Londres também. Tá? O Cinquecento já vai ser século XVI, Roma, né? Vai tornar o centro do Renascimento ali, e aí vai surgir figuras como Michelangelo, que diz que o seu talento era proporcional à sua arrogância, né? Que se sentia ali a última bolacha do pacote, se sentia ali, né, a última Coca-Cola do deserto, praticamente. Né? Tanto é que vai rivalizar um pouco ali com o próprio Leonardo. O Michelangelo vai ser pintor, escultor e arquiteto. Tá? Ele vai pintar o teto da Capela Sistina e vai esculpir a Pietà, que para mim é uma das principais e mais belas obras do Renascimento, né? Que é a Nossa Senhora da Piedade, que nós vamos ver ela daqui a pouco, o Davi e o Moisés. E o Rafael Sanzio, tá? Vai dar uma clareza muito grande nas figuras, pode ser visto aí nas obras como a Escola de Atenas, que nós vamos ver futuramente aí nas próximas slides, e também o Incêndio de Burgo foi a primeira obra que nós apreciamos. E aí, pessoal, aqui é um fragmento da criação do teto, onde retrata a criação do homem. Segundo a tradição bíblica, o Adão foi criado a partir do barro, né? E Deus deu a vida a Adão a partir do sopro nas narinas do Adão. E aí se fez a vida, né? Nessa releitura aqui do Michelangelo, essa figura desse senhor amparado pelo barbudo e com a veste branca é a figura do próprio Deus, né? O Adão, ele está meio prepotente, ele está meio que alcançar Deus. É Deus que se estica para alcançar o homem. Já é um retrato do antropocentrismo, né? Ou seja, é o homem tentando figurar mais, né? Se desvencilhar da figura divina, né? Da criação. E nessa visão, né? Segundo o Michelangelo, Deus havia criado o Adão e deu a vida a ele a partir do toque, não a partir do sopro. Tá? Então, uma releitura aí dessa visão bíblica. E essa, para mim, é a obra mais emblemática, né? Se vocês darem um zoom aí no vídeo ou procurarem essa obra, essa imagem no Google, vocês vão ver a quantidade de detalhes que ela desde as costelas do Cristo arqueado, né? O Cristo morto, retirado da cruz e colocado nos braços da Virgem Maria, como a própria musculatura do braço, todas as dobras do véu, tá? Lembrando que essa obra é feita em mármore, pessoal. Tá? E o mármore era o mármore Carrara. Então era muito as pessoas, né, como as pessoas falam que a obra bem feita, muito semelhante, era a obra esculpida em Carrara. Né? E aí o pessoal brasileirou esse ditado, né? Já viram falar que quando o filho é muito parecido com o pai, a pessoa fala assim que ela é cuspido e escarrado a cara do pai? Mas na verdade é um abrasileiramento, na verdade é esculpido em Carrara, ou seja, esculpido em mármore, que dá a perfeição da obra. Né? Até os ditados da Renascença a gente muda, né, e dá uma lambançada aqui no Brasil. Mas faz parte. Aí a Escola de Atenas, né, do Rafael, está no Vaticano também. Essa aí mostrando os principais filósofos, né, como o Sócrates e o Platão lá ao centro. E se a gente observar, parece que eles estão vindo em nossa direção. Né? Uma clareza e a perspectiva de que eles estão mais a fundo dentro do tempo, ao passo que outras pessoas discutiam à sua frente. Né? E aí, pessoal, também vai ter não só a questão das artes, da arquitetura, da pintura, né, da questão das esculturas, mas vai haver também todo o desenvolvimento da ciência, tá? Como a teoria heliocêntrica, tá? Que vai ser desenvolvida pelo Copérnico em 1543, né? O maior desenvolvimento aí da matemática, da anatomia do corpo humano, que o próprio Leonardo da Vinci era um grande estudioso do corpo humano, tá? E vai se questionar muitas verdades que a igreja até então traziam como verdades absolutas, o que nós vamos chamar de dogmas, né? Vão ser questionados aí durante esse período, tá? Então é um período que vai trazer grande desenvolvimento técnico, científico, filosófico, artístico e cultural para a história da humanidade, tá? E é o que ao mesmo tempo
vai marcar um período de transição da Idade Antiga, né, da Idade Medieval para a Idade Moderna. Tá? E é aí que vai marcar a presença desses inúmeros pensadores que vão repercutir na história da humanidade até hoje. Tá? Então, quando estiverem viajando pela Europa, não deixem de passar no Museu do Louvre, Paris, né? Passem também pelas igrejas na Itália, tá? Igrejas belíssimas que vale a pena conhecer. Eu conheço apenas no virtual. Vocês podem ter a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. Tá certo, pessoas? Espero vocês na próxima videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço.